Hoje eu tô trazendo um assunto diferente aqui pro canal. A gente vai falar um pouquinho sobre irrigação renal. Isso mesmo, um assunto de anatomia num canal de fisiologia. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você tá assistindo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. Antes de a gente continuar o vídeo, não se esquece do like, comentário, de se inscrever, ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo. Mas antes de mais nada, um recado do nosso primeiro patrocinador aqui do canal. Se você está cansado de uma internet lenta, onde você não consegue assistir as suas aulas pelo YouTube numa velocidade suficiente para assistir elas em Full HD, por exemplo, em 4K, e se você está cansado de não poder baixar arquivos direito porque a internet sempre está caindo, ou de jogar o seu jogo online também, vem para Delta Networks. Só que você tem que ser da cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, porque essa empresa se localiza nessa região. Se você quer uma internet de qualidade, pessoal, eu indico, eu sou cliente dessa empresa e eu digo que desde que eu comecei a usar ela, mudou totalmente o jeito que eu me manejo na internet. Para quem é da região sabe que um tempo atrás a gente tinha umas conexões horríveis, mas depois que ela veio, mudou bastante o jeito que a gente usa a internet na região. Então, se você tiver interesse, entre em contato com ela pelos dados que estão aparecendo na tela ou até mesmo pelos links na descrição do vídeo e lembra de falar que você veio pelo canal do Morato. Desse jeito, os inscritos eles ganham um desconto na hora da instalação da fibra óptica. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então aqui, pessoal, a gente está vendo uma imagem do rim, lembrando que é o rim direito, e eu sei que é o rim direito porque eu imagino que o paciente está em posição anatômica, ele está de frente para mim, logo o rim direito possui o seu hilo, que é essa porção para o lado direito que eu visualizo, né? Para a esquerda do paciente, mais para o meu lado direito. Ele está indo para essa região, então a gente percebe que tem a artéria renal aqui, a gente percebe que tem a pelve renal e a outra estrutura que passa pelo hilo renal é a veia renal, que a gente não vê nessa imagem porque ela foi removida, mas ela vai nessa direção aqui. Vamos falar um pouquinho da nossa circulação renal, então, pessoal. Para começar, eu quero que vocês visualizem esse vaso aqui que tá chegando, é a nossa artéria renal. A artéria renal, ela vai girar alguns vasos, como por exemplo, esse vaso aqui, que ele não é um vaso que irriga o rim, mas ele irriga a suprarrenal. Ele é chamado de artéria suprarrenal inferior. Também vai girar uma nova artéria que vai para essa parte descendente e ele irriga o uréter. É por isso que é chamado de artéria ureteral. Além disso, a nossa artéria renal vai seguir o trajeto dela e ela vai bifurcar algumas vezes, se tornando as artérias segmentárias. As artérias segmentárias se dividem primariamente em 4 tipos de artéria: a artéria segmentária superior, a artéria segmentária inferior, a artéria segmentária anterior e a artéria segmentária posterior. As artérias segmentárias anterior e posterior, que no caso é essa aqui a anterior e essa aqui a posterior, elas bifurcam novamente e geram ramos segmentários, ou seja, as duas artérias que surgiram tanto da segmentária anterior quanto da posterior, elas continuam sendo chamadas segmentárias, só que ela ganha um subtítulo, né, um sobrenome diferente. Então essa aqui é chamada de artéria segmentária anterosuperior, porque ela tá para frente, só que indo para cima. Essa aqui é chamada de artéria segmentária antero-inferior e as da artéria segmentária posterior, que é essa aqui, elas bifurcam em artéria segmentária postero-superior e postero-inferior. Essas são as nossas artérias segmentárias, então. Se você tá gostando dessa aula de anatomia circulatória do rim, eu tenho certeza que você vai adorar o meu curso de fisiologia renal. Lá eu explico toda a fisiologia renal de jeito bem fácil. Eu explico desde coisas básicas como o controle do líquido intracelular e extracelular, controle de eletrólitos, até mesmo as fases detalhadas da produção de urina estão bem explicadas por lá. Falo até de equilíbrio ácido básico. Além disso, no finalzinho do curso tem uma aula extra, onde eu falo dos tipos de diuréticos que podem ser usados e de algumas doenças renais. Tudo isso para o aluno poder fixar o conteúdo e associar todas as matérias: fisiologia, farmacologia e fisiopatologia. E tem alguns resumos também que o aluno vai ter acesso, eles foram passando aí do lado enquanto eu explicava. Eu vejo vocês por lá, garanto a vaga de vocês porque são vagas limitadas. O link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora, vamos olhar um pouquinho o que acontece com as artérias segmentárias. E eu vou focar aqui com vocês na artéria segmentária inferior. Repara que a artéria segmentária inferior, pessoal, ela gera umas certas ramas, ó, como por exemplo, essa rama aqui. Essas ramas, se vocês separarem, elas ficam entre as pirâmides de Malpighi. A pirâmide de Malpighi é esse triângulo que vocês estão vendo aqui, tá? Então isso aqui é a pirâmide de Malpighi, o nosso triângulo renal. Então, a pirâmide de Malpighi também forma o que a gente conhece como lobo renal,
renal. Então isso aqui seria um lobo, esse seria um outro lobo, outro lobo, outro lobo, outro lobo. Por esse motivo, essas artérias que ficam entre os lobos são chamadas de artérias interlobares, que fica entre os lobos. Agora, e essa artéria aqui que é uma continuação da interlobar, que ela forma um arco na hora que ela tá passando pelo cantinho, né, da pirâmide de Malpighi, então essa artéria também tem um nome, ó, ela tá fazendo curvas, aqui tem uma curvinha, né, então essas artérias são chamadas de artérias arciformes, porque elas têm um formato de arco, né, por isso vem o nome arciforme. Vou dar um zoom agora nessa imagem, que a gente tem que dar uma olhada numa coisa importante. Quando as artérias arciformes são formadas, vocês percebem que elas formam como se fossem uns galhinhos, né, uns galhos secos ali de árvore. Esses galhinhos secos aqui que surgem, né, que são artérias bem fininhas, que surgem das nossas artérias arciformes, são o que a gente conhece como artérias interlobulares. Parece muito o nome da artéria interlobar, mas aqui é interlobular. E as artérias interlobulares geram essas pequenas raminhas aqui que a gente tá vendo, que são essas ramas aqui, ó. Essas ramas que eu tô pintando de azul, ó, são várias raminhas, tá? Essas ramas são as arteríolas aferentes. E a gente já ouviu falar esse nome em algum lugar. E vocês ouviram falar quando vocês aprenderam sobre essa estrutura aqui, conhecida como néfron, que é a unidade estrutural e funcional do rim. Essa arteríola que vocês estão vendo aqui, ela é a arteríola aferente. A arteríola aferente, ela entra no glomérulo, né, na cápsula de Bowman, que é essa estrutura aqui, né, amarela. Ela forma os capilares glomerulares e os capilares glomerulares se anastomosam e formam o que a gente conhece como arteríola eferente. Coloquei essa imagem aqui embaixo para a gente ver o caminho da arteríola eferente. Então essa aqui é a arteríola eferente, pessoal. A arteríola eferente, ela vai se bifurcar algumas vezes e vai ir rodando perto dos túbulos do néfron. Esses vasos aqui bem fininhos são chamados de capilares peritubulares porque eles ficam ali no perímetro, né, ao redor dos glomérulos. Os capilares vão se tornar vênulas, que é o que vocês estão vendo aqui, que vão se anastomosar. E essas vênulas se anastomosam formando uma vênula um pouquinho mais grossa. Essa vênula então vai desembocar em uma veia, e os nomes vão ser todos iguais a partir de agora. Aquela última artéria que a gente chamou de interlobular também existe quando a gente fala das veias. Então aqui essa veia que vai receber o sangue de todas as vênulas é o que a gente chama de veia interlobular. A gente vai ver uma imagem agora para entender melhor isso. Então aqui nessa imagem, essas veias bem fininhas que vocês estão vendo que eu tô pintando de verde, são as veias interlobulares. Elas recebem o sangue e vão desembocar nessa veia chamada veia arciforme, ok? Então essa aqui é a veia arciforme. As veias arciformes, aqui tem mais uma, ó, elas se anastomosam e se unem formando o que a gente conhece como veia interlobar, que é essa aqui que eu tô pintando. As várias veias interlobares, elas vão se anastomosar, que a gente tá vendo todas elas se anastomosando, nessas 4 veias interlobares, formando o que a gente conhece como veia segmentária superior. Nessa imagem a gente só tá vendo a veia segmentária superior, tá? A gente não tá vendo a veia segmentária inferior, nem a anterior. A gente só tá vendo a superior, ok? Foi retirada as outras. Mas entendam que aqui vai ter outra veia segmentária, né? Aquela veia segmentária anterior que a gente falou, vai ter a posterior também, vai ter a veia segmentária inferior também, tá? Então a gente vai ter várias veias se anastomosando. Quando essas veias se anastomosam, então elas vão formar essa veia grande chamada de veia renal. E essa veia vai ir se direcionando até a veia cava inferior direita. É para lá que ela vai viajar levando o seu sangue. E a veia cava inferior direita, ela vai até a região do átrio direito do coração, do ventrículo direito. Então o sangue vai ser jogado lá pro pulmão para poder oxigenar novamente esse sangue. Então essa basicamente é a nossa irrigação renal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o primeiro vídeo falando de anatomia que eu trago aqui pra vocês. Se vocês gostaram, não se esqueça do like, que é muito importante, do comentário. Compartilha esse vídeo aí pros seus colegas, que é muito importante pra poder eu continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês, né? Lembrando que é um vídeo gratuito pra vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!